Sejam muito bem-vindos! Meu nome é Priscila Quáquio. Pela sua experiência, como começar no ramo de macramê e continuar, mesmo sendo difícil começar? Gente, assim como no macramê, como em qualquer outro, em qualquer outra decisão, qualquer outro aspecto, né? Qualquer outra área profissional, né? Qualquer outra decisão que a gente tome, tudo que a gente começa é trabalhoso. Tudo que a gente começa é difícil. Não tem assim, eu desconheço alguma coisa que não seja difícil no começo. Primeiro, porque você não tem experiência, né? Segundo, porque a coisa só cresce, né? Qualquer coisa só cresce se você demandar energia e colocar o seu foco naquilo. Do contrário, não vai crescer, né? Então, eu acho que é isso, assim, respondendo a sua pergunta, como me manter, como começar e como se manter. Eu acho que assim, para começar é o primeiro passo, né? Eu conto isso com frequência aqui para vocês, que eu comecei sem ter nada. Eu comprei um único investimento que eu fiz, foi um cordão, né? Um rolo de cordão. Naquela época era um rolo muito parecido com fio de malha. E eu comecei com isso, foi o que eu comecei, né? Eu não tinha arara, eu não tinha um ateliê, eu não tinha um espaço para eu trabalhar. Eu tinha muita vontade de ter o meu próprio negócio e muita vontade que isso desse certo. E qual é a diferença de mim para uma pessoa que vai fazer e não dá certo? É a persistência, é continuar, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, né? Eu, assim, passei por muitas inseguranças, muitas dificuldades e eu não parei, continuo aqui, né? E ainda passo, né? Porque o que acontece? As nossas dificuldades, elas mudam, né? Hoje a minha dificuldade é diferente daquela que eu tinha lá no começo, né? Hoje a minha dificuldade não é mais como fazer um nó, né? A minha dificuldade são outras, são em relação ao meu negócio, em relação ao conteúdo que eu passo para vocês, em relação à edição de vídeo. Tem outras questões que trazem outras dificuldades, né? Então, eu responderia da seguinte forma: como começar é agora, com o que você tem, da forma que você tem. Você só tem barbante fino, começa com o barbante fino. Você só tem o fio de malha, comece com o fio de malha. Você só tem barbante escolar, comece com ele. Porque assim, gente, é assim que a gente vai começar, é assim que a gente vai dar o primeiro passo, né? Então, eu falo também, outra coisa que eu falo muito pra vocês é que eu comecei sem nada, né? Comecei com um único fio de um rolo. Mas é que eu não tinha nada, não tinha assim, eu trabalhava na corrente de segurança de casa, com um gancho da cozinha pendurado. Quando eu tinha que fazer painel, eu amarrava um cabo de vassoura entre duas cadeiras. Eu já trabalhei no gancho do banheiro. Gente, a gente vai se virando, né? Até conseguir. Eu ganhei uma arara, inclusive de roupas, né? A que eu tenho até hoje, assim, sou meio apegada a ela. Uma amiga minha tava se desfazendo, fechando a loja, eu perguntei pra ela se ela venderia pra mim. Ela falou: nossa, não vou nem vender, eu te dou, ela tá bem ruim e tal. E me deu, e tenho ela até hoje aqui comigo. Então, aos poucos a gente vai crescendo e a gente vai fazendo. E como se manter é sem parar, né? Se a gente não parar, eu costumo falar assim, né? Quando a gente tem uma viagem, digamos que eu tenho que viajar de São Paulo a Florianópolis, e é à noite, né? Digamos que eu vá viajar à noite. A única coisa que eu vejo iluminada é onde tá a luz do farol, né? Que são os próximos, sei lá, 50 metros, 20 metros à frente. Então eu falo que o empreendedorismo e qualquer coisa nova que você comece é assim, a gente só visualiza, a gente só consegue ver o que tá aqui perto, a gente não consegue resolver o que tá lá na frente, né? E aí de passo em passo, de 20, 50 metros, 50 metros, eu vou chegar até Florianópolis. É a mesma coisa assim com o empreendedorismo, né? De passo em passo eu vou chegar onde eu tô hoje, por exemplo, e eu ainda quero crescer mais, né? Então, eu acho que é essa questão, a gente não parar de caminhar, independente do que a gente tenha de dificuldade. Eu gostaria de saber quais são os melhores números de barbante. Vai depender muito do trabalho que você for fazer, tá? Eu uso muito de 24 fios pra cima, né? 24 fios, ele tem já uma estrutura bem boa, né? Pra trabalho, pra parecer bem, ficar bem vistoso os nós, né? Já trabalhei bastante com fio 8 para fazer painéis, né, de cores que eu não tinha no mercado. Hoje tem, né? Quando eu comecei, não tinha barbante grosso e não tinha cores, né? Cordões grossos com cores. Então já trabalhei também com fios finos assim. Mas daí vai variar do trabalho que você quer fazer. Eu gosto particularmente dos 24 fios para cima. Suplar circular com acabamento em nó quadrado, há risco de desmanchar com o tempo? Todas as vezes que eu tenho que fazer uma peça, que eu tenho dúvidas se tem o risco de desmanchar ou não, não são todas que eu tenho essa dúvida, né? Mas eu sempre ou dou uma pontinha de cola no verso do trabalho,
ou passo a costura. Então, são duas opções para que esse trabalho não se desfaça. A única coisa que você tem que tomar atenção em relação a isso é, por exemplo, digamos que você vai fazer um trabalho que vai ser lavado, né? Então, no caso do supply, é algo que é muito lavado. Então, você precisa prestar atenção em qual tipo de cola você vai usar, se você usar a cola, né? Porque tem que ser cola que não saia na água. Se eu não me engano, a T6000, ela não sai na água. É a prova d'água. Então, isso é uma atenção que você tem que dar. Ou se você tiver facilidade, eu não tenho facilidade em costurar, tá? Eu tenho dificuldade, eu não sei costurar. Quem costura aqui em casa as meias, essas coisas que precisa costurar é o César. Eu não, assim, eu já tentei, eu tenho dificuldade de costurar. Os meus nós ficam horrorosos, assim, minha costura fica horrorosa. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, toda vez que eu preciso, eu peço pra minha mãe ou pro César mesmo, pra ele fazer esse ponto de costura. Mas, por segurança, se você não soubesse a cola é prova d'água ou não, eu usaria um pontinho da costura pra ter certeza que não vai se soltar. Você demorou para abrir empresa registrada? Sim. No começo eu usava recibo. Então, por exemplo, a partir do momento que eu comecei a precisar usar nota fiscal, aí eu tinha que ter o CNPJ, né? Uma empresa grande me contratou e eu precisava emitir nota fiscal. E aí eu não tinha como emitir e aí precisava do CNPJ. Outra questão que foi muito bom para eu ter o CNPJ foi a questão da compra em fábrica. Mas eu demorei sim, demorei para abrir. Então, a compra em fábrica também precisa do CNPJ, né, para você comprar. Eu não abri a CNPJ logo que eu comecei, não, demorei um pouco. Qual o papel que eu uso para embrulhar as encomendas? Eu uso papel de seda branco, e uso papel craft para fazer o embrulho externo. São os dois papéis que eu uso, papel de seda e papel craft. Qual o melhor cordão para fazer chaveiros pequenos? Com qualquer cordão você consegue fazer chaveiros. Com qualquer cordão fino você consegue fazer chaveiros. Esse é o primeiro ponto. Eu gosto muito de trabalhar com cordão encerado, de algodão encerado. Eu não gosto do cordão sintético encerado, tá? Mas funciona também. Eu gosto muito desse cordão aqui, ó, de algodão encerado, fino. Eu compro o 002, que é o 2 milímetros, né? Eu gosto demais de trabalhar com ele quando eu vou trabalhar com fio fino para fazer chaveiros, tá? Mas já fiz chaveiros com fios grossos também. Quer ver só? Inclusive tem um perto aqui, ó. Ó, um chaveiro com fio grosso. Tá vendo? Com malha. Dá pra fazer também. Então, mas agora o fio fino eu gosto. E aí vale a pena você testar aí o que é melhor pra você. Eu gosto desse fio fino aqui. Eles tem de várias marcas, tá? A que eu encontro aqui na minha cidade chama Danitex, tá? É a que eu uso. E tem diversas cores, gente. Tem muitas cores, assim. Nossa, tem umas cores muito, muito lindas. Então, eu gosto, particularmente. Se eu não me engano, aliás, aqui, pelo menos na cidade de Campinas, você consegue comprar por metro esse cordão aqui. Então, vale a pena, se você for o seu caso, comprar, sei lá, metros, né? 2 metros para você testar o chaveiro e ver se você gosta desse cordão, se ele funciona pro modelo que você vai fazer, porque tem isso também. Vai depender do modelo que você vai fazer, né? Então, se você quiser testar para ver o modelo, se dá certo com o modelo que você quer fazer, é uma boa comprar por metro. Aí, você acaba pagando um pouquinho mais caro no metro, mas pelo menos você testa, vê se funciona pra você. Qual o melhor barbante para fazer cadeira? O que eu acabei de falar, né, que é muito pessoal, né, vai depender de um monte de aspectos. Quais projetos você quer fazer, qual tipo de nó você quer fazer, onde essa cadeira vai ficar exposta. Enfim, tem um monte de outras coisas que entram na opção da escolha da cadeira. Eu, particularmente, já trabalhei bancos e cadeiras com cordão de algodão 4 e 5 milímetros e já trabalhei com fio náutico. Então, esses 3 cordões são os cordões que eu já trabalhei para fazer a cadeira. Funcionou bem. Eu quero trabalhar com macramê pro casamento, mais pra frente. Mas não consigo me arriscar e fazer um trabalho maior, como um simples painel. É coisa de iniciante, né? Esse medo e falta de prática. Quando a gente começa a trabalhar com qualquer coisa nova, é normal a gente ter insegurança de fazer algo um pouco mais trabalhado, né? Porque a gente tem que gastar mais, né, investir mais, e tem que fazer contabilização do cordão, etc, né, saber qual nó vai usar. Então, é normal essa insegurança acontecer, né? Eu, apesar das inseguranças, eu sempre encarei os meus medos, assim, sabe? Eu sempre tive um objetivo muito claro dentro do macramê, e aí eu sempre segui esse objetivo. Então, eu quero isso, e aí para eu conseguir alcançar isso, eu enfrentava os meus medos, né? A minha razão era maior que os meus medos, né? Então,
eu sempre enfrentei essas questões. Mas sim, é natural isso acontecer com quem tá começando. Vale a pena você, se você já faz peças pequenas, tentar, né? Por exemplo, você pode começar se arriscando com painéis pequenos, mini painéis mesmo, pequenininhos, e se der certo esses mini painéis, você passa pro grande, é uma possibilidade, né? Porque o painel, ele tem uma forma de fazer muito particular, né? Então, por exemplo, ele pode ser um painel em camadas, ou ele pode ser um painel só com uma camada reto, né? Então, eu acho que se você for testando com projetos pequenos, talvez te dê segurança para a hora que você passar para o maior, né? Tem alunos aqui que começam já com grandes projetos, né? Pode também. A questão é que você tem que saber que você vai errar e que você vai ter que desfazer nó, porque isso é natural, até hoje acontece comigo, né? Se eu tô distraída, eu distrair, eu já vou fazer nó de novo. Então, assim, se você tiver persistência para saber que você vai errar e vai ter que continuar ali até finalizar aquele projeto, ótimo, dá para começar com os grandes, né? Por que eu não indico começar com os grandes projetos? Para que você não se frustre, né? Para que você consiga finalizar, né? Que nem criança, quando começa algo novo, a gente não dá nada muito difícil, a gente dá o mais fácil para ele conseguir concluir, saber que ele é capaz para depois fazer o maior, né? Então, eu acredito que seja a mesma coisa pra gente. Cordão de poliéster dá pra fazer macramê, ele segura bem os nós, tô fazendo agora mesmo, ó, poliéster, tá? Qual que é a diferença aqui? Tem alguns pontos que a gente tem que tomar atenção no momento de trabalhar com cordão sintético, independente se é poliéster ou não. Pode ser acetinado, pode ser poliéster, pode ser polipropileno, pode ser o cordão sintético encerado. Qualquer cordão sintético que você for trabalhar tem alguns pontos que você precisa levar em consideração, que é fazer o nó com força. E aí, para você fazer o nó com força, é importante que você proteja os dedos que você vai trabalhar mais com os nós, porque o nó com força, ele acaba formando calo ou machucando os dedos, né? Então, eu sempre envolvo os dedos que eu trabalho mais com esparadrapo, isso é um primeiro ponto, de você apertar bem. E o segundo ponto é você, no final do projeto, então, por exemplo, ó, eu dei aqui, esses nós que eu dei foram super fortes, eles não estão soltando, tá vendo? Mas se eu der um nó sem forçar, ele vai se soltar com facilidade, né? Deixa eu fazer aqui, só pra você entender. Fazer um nozinho aqui. Então, por exemplo, ó, dei um nó aqui e não apertei com força. Tá vendo a diferença dele pros outros? Ó, ele tá mais aberto. E aí, gente, ele vai abrindo, ó, com facilidade ele abre, ó. Então, o que teria que fazer? Você teria que vir com a parte azul do fogo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui meu... Você viria com a parte azul do fogo aqui e dá uma queimadinha. Então, você, por exemplo, apertou todos, ó, terminou o cordão de nós aqui, fez um cordão de nós, terminou aqui. Logo que você terminar, você vem com o fogo, dá uma queimadinha aqui no verso, para que ele não se solte e os demais também não se soltem, tá? Então, aí funciona dessa forma, mas dá para fazer macramê e fica lindo, lindo. Tem uma aluna que trabalha com noiva, que trabalha com fio de cetim. Então, faz projeto com fio de cetim branco, perolado, fica lindo. É imprescindível tirar a casca do galho? Tem muito galho com casca que acho bonito com casca. Não é imprescindível. Inclusive, eu falo isso no e-book já. Há 2 anos e meio atrás, quando escrevi o e-book, eu já falei sobre isso. Quando há necessidade, eu tiro a casca, né? Então, quando eu não tiro a casca, quando eu vejo que ela tá bem presa, que ela não vai se soltar ali. Eu tenho galho, até hoje que eu peguei, né? Que inclusive eu uso ele como... Por que eu ainda tenho ele? Porque eu uso ele como base para as minhas aulas, né? Então, eu tenho um galho que ele tem a casca até hoje, ele não soltou a casca. Ele já secou e a casca tá lá firmona nele, eu não tiro, né? Eu só tiro a casca quando a casca já tá... Sabe quando você pega o galho e ele já tá com a casca soltando, descascando? Aí eu descasco. Aí eu descasco de fato, mas não descasco de todos, não. Gente, em relação a qual o melhor cordão, vocês perguntam isso pra mim diariamente, qual o melhor cordão pra fazer cortina, qual o melhor cordão pra fazer não sei o quê, qual o melhor cordão pra fazer, qual o melhor cordão pra qualquer coisa. É muito pessoal essa escolha, tá? Por exemplo, eu já fiz cortina com cordão trançado simples, sem enchimento, deu certo. Já fiz cortina com cordão de algodão trançado simples com enchimento e deu certo. Então, qual o melhor cordão trançado? Gente, qualquer uma. Vai experimentando as marcas que tem próximo de você, que você encontra com facilidade, né? Eu falei agora de pouco sobre você experimentar por metro, se for necessário, né? Não tem essa, tipo, essa é o melhor. Eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu amo os cordões da Boa Cordões.
Amo. É todo mundo que consegue comprar? Não é todo mundo que consegue comprar. Isso é o primeiro ponto. Segundo, dependendo da localização que você está, o frete é alto. Né? O frete não é alto pra mim, porque eu tô relativamente perto do sul, né? Agora, outra coisa, gente, a Gi, ela praticamente me patrocina. Eu tenho muitos cordões dela que ela me dá de presente. Então, assim, eu amo os cordões dela. Quando eu preciso comprar em grande quantidade, eu compro com ela também. Mas não é todo mundo que usa. Quando eu comecei, nem existia cordões da Borro. Existia só Aliança, só São José, e era esses que eu usava, né? Então não tem essa de melhor é esse, ponto, acabou. Né? Eu amo os cordões da Borro. Pra mim, a qualidade deles são os melhores, né? Agora, é muito pessoal essa questão. Vai depender do que tem perto de você, do que você encontra com facilidade, que você consegue vender, né? Porque tem isso também. O cliente, às vezes, ele não paga o preço que você quer cobrar dentro de dependendo da localização que você tá, de um cordão que você pagou super caro. Né? Às vezes ele prefere um cordão mais em conta, que fica tão bonito quanto o trabalho. Então, é muito variável. Você acha legal postar sobre a agenda, se tá aberta ou se tá fechada? Acho. Acho porque gera um senso de urgência, né? Ó, agenda aberta pro mês X, né? Então a pessoa, é como se você trabalhasse com ela a questão de que, nossa, se eu não fechar, eu não vou conseguir ter esse trabalho, né? E sem contar que você esclarece que uma vez que fechou a agenda, aquele mês você não pega mais pedidos, né? Então, essa clareza com o cliente, ela é sempre importante. Mas é importante, não adianta você só colocar agenda aberta, agenda fechada. Eu bateria um papo, eu conversaria com os meus clientes. Gente, tudo bem, é o seguinte, ó, sei lá, né? A partir do mês que vem eu vou abrir vagas aqui no Método Sobre Nós. Vocês já sabem que todas as vezes que eu vou abrir as vagas do Método Sobre Nós, eu faço um curso gratuito anteriormente a ele, para que as pessoas que não conhecem nada de macramê poderem saber um pouco sobre isso. E aí, então, no dia X eu vou abrir essas vagas. Então, eu vou conversando com as pessoas para que elas entendam qual é o processo que eu tô seguindo dentro disso, né? Então no seu caso a mesma coisa. Olha, gente, a agenda funciona assim, assim, assado, por causa disso, por causa daquilo, as prioridades são essas e aquelas, e aí você vai conversando, se comunicando, e essa comunicação tem que acontecer com frequência, tá? Não adianta acontecer só um dia, porque quem passou por ali não viu, né? Então ela tem que acontecer com frequência, é que nem eu aqui, eu repito 1000 vezes. Para quem me acompanha diariamente sabe, eu repito 1000 vezes as mesmas dúvidas, eu tiro as mesmas dúvidas, tiro as mesmas questões de dúvidas, de perguntas, repito às vezes a minha história um monte de vezes, porque é assim, né? Primeiro que isso fortalece quem tá me ouvindo, né? De que essa é realmente a minha história, e segundo, para quem nunca ouviu, tá ouvindo pela primeira vez. Outro dia eu coloquei o galho de molho na água sanitária, só que ele desbotou, clareou e perdeu a cor. Todas as vezes que eu coloco na água sanitária, tem uma razão, tá? Sempre outra coisa que eu canso de falar pra vocês. Entendam o porquê vocês estão fazendo as coisas, tá? Então, não sei se é o seu caso ou não, né? Então, primeiro ponto por que eu vou colocar o galho na água sanitária? Eu coloco o galho na água sanitária para tirar as impurezas e limpar. Já cheguei a colocar galho natural e sair aranha, por exemplo, e sair bicho, né, formiga. Então eu sempre faço essa lavagem antes de tirar a casca, por exemplo, do galho, se for necessário tirar essa casca, né? E aí o que vai acontecer? Nunca aconteceu comigo do galho clarear, nunca aconteceu. Mas depois que ele clareia, depois que ele seca, que eu tiro a casca, eu ainda assim lixo esse galho. Então, para ele volta, se fosse seu caso, por exemplo, ele voltaria para a cor natural, porque você lixou, né? Então, eu uso, deixo secar, ao contrário. Eu pego, lavo, funciona da seguinte forma, vamos pelos passos. Primeiro passo, peguei um galho da natureza, eu nunca pego galho que eu tenha que mandar cortar para pegar, tá? Normalmente eu pego ele na natureza. Inclusive é por isso que eu faço a limpeza dele, né? Então como que faz a limpeza dele? Peguei o galho na natureza, chego em casa, eu já coloco de molho. Coloquei de molho dos dois lados, se for grande, né? Ou então, às vezes usa cano de PVC, enfim, cada um coloca de molho de um jeito. Para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária, coloco ele de molho, deixo ele lá 15 minutos, ponho para secar. Secou, eu venho tirando a casca, caso seja necessário tirar a casca, tá? Porque tem galhos, como eu comentei agora no começo dessa live, que não é necessário, tem galhos que não é necessário tirar a casca, né? Que a casca tá bem firme nele, eu não tiro, só tiro a casca daqueles galhos que estão soltando a casca, tá? Aí venho com o facão, tiro toda a casca do galho.
Tirei a casca do galho, venho com a lixa, tem uma lixa própria para madeira, né? Busca essa lixa, lixo todo o galho para ele ficar melhor, né? Para ele ficar mais vistoso, mais bonito. E aí sim eu passo de novo ele na água para tirar toda aquela poeira, aquela sujeira que eu fiz, né? Com o lixar. E aí espero secar e aí sim eu passo um óleo. Qual óleo? Um óleo vegetal. Sempre passo óleo. O indicado pelos marceneiros é o óleo de linhaça, né? Eu passo o que eu tiver aqui, óleo de amêndoas, óleo de... Tem um outro nome lá que eu esqueci o nome agora. Peroba, o que eu tiver, assim, eu passo, né? Com facilidade. E é isso, esses são os passos que eu utilizo para o galho. Isso tá escrito, gente, eu tô falando isso daqui, isso tá descrito, desse jeito que eu tô falando, dentro do livro, do e-book, que eu já escrevi faz 2 anos e meio, isso tá descrito. E tem um vídeo também no IGTV sobre isso, tá? Então, assim, tem uma razão de eu lavar os galhos, né? Eu acredito que no seu caso, se ele clareou e perdeu a cor, talvez, ou você pôs muita água sanitária, é isso que fala, né? Tá certo, né? Ou então você não lixou, uma das duas razões. Pri, como que você consegue conciliar o trabalho e o filho em casa? Jesus, tô num super gás para fazer meus projetos, mas tenho 2 pequenos e eles ainda demandam muito de mim. Gente, é muito trabalhoso. É que assim, né, eu vou, assim, qual que era a minha realidade? A minha realidade, quando o Júlio era menor, quando ele era mais novo, que ele ia pra escola. Então ele tá tendo aula online desde o ano passado, mas antes disso ele ia pra escola, né? E aí eu conseguia trabalhar na parte prática enquanto ele tava na escola. Aí ele chegava da escola, a gente jantava, fazia todas as coisas juntos, e aí o César ficava com ele e eu trabalhava mais um pouco à noite. Então, de manhã eu ficava só com o Júlio, com a demanda da casa e do Júlio. E aí, à tarde, ele ia pra escola, eu trabalhava, ele chegava da escola, a gente jantava juntos, e aí o César ficava com a função de banho, lição de casa, essas coisas, enquanto eu tava trabalhando. Então, era assim que eu conseguia, tá? Agora, o Júlio já tá um pouco mais crescido, né? Então, isso também facilita o processo. Agora, eu não consigo, às vezes, conciliar. Vocês viram, agora mesmo de manhã eu tava lá com ele fazendo lição, ou seja, eu devia estar trabalhando? Deveria. De manhã? Deveria. Ficou coisa pra fazer depois? Ficou. Mas ele tava precisando de ajuda com a lição de casa. Porque ele já tá em casa faz um ano, né? Com a lição da escola. Então eu fui lá e auxiliei ele. Então, normalmente a gente tem uma rotina, tá? Que é assim, de manhã ele faz as atividades de lição. À tarde ele tem a aula online e à noite se ele precisar, ele finaliza alguma tarefa ou aí ele teria a noite livre para falar com os amigos dele, né, no telefone, para jogar online, enfim, para o que ele quiser, para assistir um filme na televisão, enfim, aí a gente trabalha com a rotina, mas a rotina ajuda muito dentro desse processo, viu? Hoje em dia, assim, gente, e vou falar, mesmo com a pandemia, assim, tá trabalhoso. Muitas vezes eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra auxiliá-lo em algumas questões. Muitas vezes, não são poucas. Não são poucas. E tem uma outra questão. Se a gente não acompanhar, ele ainda é uma criança, né? Mesmo tendo 10 anos, ele ainda é uma criança. Ele tem as responsabilidades dele, mas se a gente não acompanhar, se perde, né? Então ele vai lá fazendo e eu tô aqui, sabe, assim, supervisionando, né? Mesmo com a idade que ele tem, a gente supervisiona. Tem que supervisionar, né? Até mesmo em relação a vídeos, filmes, com quem ele tá conversando, tudo isso. Então, eu acredito que a rotina possa auxiliar esse processo. A gente tem aqui, ainda assim é difícil, ainda assim é trabalhoso. Às vezes eu não consigo, o César vai, por exemplo, de manhã o César nunca consegue. Nunca. Então, às vezes, o que acontece, inclusive, em relação a isso? Às vezes, se o César já não consegue de manhã, e aí se eu não consigo também, normalmente o que a gente faz? Ele deixa a lição sem fazer. Então, porque ele não conseguiu fazer, às vezes ele tira a dúvida com a professora na parte da tarde, e aí se surgir mais alguma dúvida dentro daquilo, digamos que ele não tirou com a professora, ou aconteceu qualquer coisa, é à noite que ele vai fazer. Aí a gente tem que dar essa atenção também à noite, mas normalmente de manhã o César não consegue, quem tem que socorrer sou eu na parte da manhã. Então é assim que a gente vai dividindo, mas não vou te falar que eu dou 100% de conta, assim, que é mentira. A gente acaba tendo prioridade, né? Hoje eu acabei dando prioridade pra ele, mas eu sei que eu vou ter que trabalhar até um pouco mais tarde aqui com as minhas coisas, né? E assim, e essa questão da flexibilidade da gente conseguir trabalhar com o que a gente com o nosso próprio negócio, é bom porque a gente tem essa flexibilidade, né? De conseguir ir até um certo ponto, né? Eu trabalhei muito assim, de noite mesmo, assim, sabe? Noite afora. Começava 8 horas e ia
até onde eu conseguia, daí dormia, acordava no dia seguinte, assim por diante, porque era um horário que eu não tinha distração, que era livre, né, pra mim. Qual produto você usa pra firmar as penas e folhas? Eu uso fixador de cabelo extra forte. Qualquer marca, tá? Eu uso Charming, chama que eu uso. Mas pode ser qualquer marca. Ou então eu já cheguei também a engomar, tá? Com maisena, goma pox, enfim. É imprescindível impermeabilizar o galho com óleo mineral, verniz, seladora, ou posso usar se estiver bem sequinho já? Não, gente, não é imprescindível não, tá? Você pode usar ele natural. Eu gosto de passar um olhinho pra dar um acabamento, mas não é imprescindível. Por exemplo, verniz eu nunca passo, eu acho ele muito agressivo, como é que fala, né? Não sei se existe essa palavra. Eu acho que ele agride muito. Então, assim, eu acabo não usando verniz. Mas tem alunos que usam, funciona super bem, tá? Mas, por exemplo, eu comprei um galho da Galho Meu, do meu galho, e veio sem verniz, e é lindo, é maravilhoso, assim, dá pra usar ele tranquilamente. Esse aqui, ó, ia falar, inclusive tá por aqui, mas tá aqui, ó, quer ver? Eu usei esse galho aqui, ó, sem óleo nenhum, tá vendo? Só o galho, e deu super certo. Ó, muito bonito, né, natural. Esses dias eu comprei um cordão de 24 fios que veio com muito sujo, com muitas penugens de outra cor. Não consegui usar e também não consegui devolver. Provavelmente é reciclado, né? Provavelmente é reciclado. Ou ele vê essas penugens como sujeira. O que eu faço? Eu normalmente passo aquela fita adesiva. Sabe rolinho adesivo? Toda vez que eu termino de trabalhar com cordões que eu tô ou desfiando ou com barbante 24 fios, eu passo aquele rolo adesivo. Porque, gente, vocês não têm noção o que sai de penugem nele. Assim, pronto, o trabalho tá pronto, a franja tá linda, bonita lá, você vem e passa ele, nossa, sai muita penugem, muita. Então eu normalmente passo esse rolo adesivo. Nos galhos, onde nós não tiramos a casca, eu preciso também lixá-lo para deixar mais lisos e impermeabilizar. Eu não lixo e não impermeabilizo quando eu deixo a casca, tá? Às vezes eu passo um olhinho. Mas daí eu trabalho com óleo, gente, olhinho tipo olhinho de amêndoas, olhinho, sabe, assim, é muito, quase não aparece, né, mesmo com a casca. Queria uma dica de fixador para manter as folhas e penas de macramê mais durinhas. Normalmente eu trabalho com fixador extra forte. Normalmente eu pego aquele primeiro que eu ver, o que eu tenho aqui em casa, peguei no mercado, né, chama Charming, e ele funciona bem pra mim, tá? Mas eu não tenho uma dica assim específica, use X marca ou nada disso. A dica principal é que tem que ser um fixador extra forte, né? Isso vai ajudar. Então, não sei se eu respondi a pergunta aí, mas acredito que sim. O que eu posso fazer para pendurar o meu painel? Porque eu acho que só um fio parece que vai cair. Dependendo do fio que você colocar, realmente ele, por exemplo, digamos que você está trabalhando com um painel, só um exemplo, tá? Digamos que você esteja trabalhando com um painel de barbante 18 fios. E aí talvez o barbante de 18 fios realmente não seja forte o suficiente para segurar um painel muito pesado se você for usar esse mesmo fio. Então, a não ser que você trabalhe com nós, né? Então você faz nós de macramê, né, com esse cordão que vai ser o cordão de alça, e aí você prende essa alça na madeira, na haste, é uma possibilidade também, tá? Eu normalmente, eu só uso um cordão, dou nó e sempre funcionou muito bem, nunca aconteceu nada de errado. Outra possibilidade é você pegar o cordão, passar ele na haste, né, então tá aqui, né? Vamos fazer assim, ó, a haste tá aqui, você pega o cordão de um tamanho suficiente, passa ele na haste e começa daqui pra cima trabalhar com um nó que seja um nó feito de 2 cordões, né? Por exemplo, nó gravata, né? Tem ele lá aí no IGTV, o nó simples, e aí vai depender de você ir trabalhando isso no cordão, né? Você vai trabalhando ele aqui pra cima e aí fica preso aqui, e aí depois você chega aqui, passa ele aqui, e daí dá o outro nó, né? E aí ficaria um nozinho feito assim, ó. Tá? É uma possibilidade também. Argola de madeira é seguro para suporte de plantas? Não. Eu já sou muito... Não é, pelo amor de Deus, não usa.
Não, é assim, olha, eu não confio, tá? Tive um grande problema com uma cliente em relação à argola de madeira. A argola quebrou, depois eu já ia ter entregue o suporte, quebrou um vaso, o vaso era afetivo, assim, sabe? Aquela coisa de não tem igual. Então tive um grande problema com a questão da madeira. Então eu não recomendo, tá? Eu só uso argola de madeira quando eu vou trabalhar com mini suporte de plantas, porque eu sei que o vaso que vai caber ali vai ser pequenininho, não vai ser tão pesado, não vai correr o risco. Ainda assim, quando eu uso argola de madeira, eu ainda, mesmo a pequenininha, eu coloco os dedos nela assim e fico puxando para ter certeza que ela não vai secar, que ela não vai quebrar, que ela não tá frágil, né? Já aconteceu, inclusive, de eu estar trabalhando a argola, cair da minha mão, quebrar no chão, de madeira, tá? Então, assim, eu não recomendo mesmo. E aí, qual que eu recomendo, então? Normalmente, a argola que eu recomendo ou é a argola feita com o próprio cordão e a argola de metal, que é a que eu uso, tá? A argola de metal, sem emenda. Pode até ter emenda, contanto que ele seja bem firme, né? Bem forte, que a emenda não abra. Fiz uma folha, mas não consegui desfiar. Será que foi o fio que eu usei? Gente, o fio 6, ele é bem fino, tá? Pode até ser que seja o tipo de fio, mas normalmente ele é bem fino. Eu particularmente assim gosto de trabalhar com cordões que sejam mais grossos, ou então colocar vários cordões de 6 fios para ele pegar volume, né? Então daí daria certo. Pri, você acha que tem um tamanho ideal para a franja de um painel? Eu normalmente trabalho sempre com bom senso de estrutura, sabe? Então, por exemplo, se um painel ele tem 1 metro, por exemplo, de trabalho, eu colocaria. Eu sempre vou trabalhando com a franja conforme. Para que fique equilibrado, sabe? Então, a franja sempre na mesma proporção. Então, eu sempre tento trabalhar com a franja na mesma proporção que o projeto. E às vezes pode ser mais, pode ser menos, né? Depende do tipo de projeto que você está fazendo. Qual fio você indica para primeiro tipo painel? Já usei barbante 24 fios, já usei cordão de algodão 3, 4 e 5 milímetros, já usei fio macramê para fazer painel, todos funcionaram. Já usei barbantes de 12 a 16 fios, todos funcionaram. Qual o tamanho ideal para fazer suporte de plantas? É muito pessoal, tá? Vai depender do tamanho do vaso que você quer colocar dentro. Fiz uma capa de almofada, ficou linda, mas não aumentei a quantidade de cordões, porém demora bastante para finalizar. Todas as vezes que a gente trabalha com cordões mais finos, eles demoram mais o trabalho a ser finalizado, né? Porque eles ocupam menos espaço e não rendem tanto quanto um cordão mais grosso. Queria saber como embrulhar trabalhos grandes, tipo 1 por 1. Eu normalmente faço assim, ó, primeiro ponto, eu coloco o papel pardo, né? Eu faço assim, ó, eu coloco um papel pardo embaixo, aí eu coloco o papel seda em cima, então papel pardo, aí eu venho com o papel seda. Ah, mas não tem papel pardo de 1 metro. Aí eu vou colando um no outro, até dar a medida certa, né? Então tem o papel pardo, aí eu venho com o papel seda, aí eu venho com o projetinho aqui. Sei lá, né? Vamos dizer que isso aqui seja o projeto. Aí eu venho com o projetinho aqui, coloco um papel seda por cima, e aí eu venho enrolando o projeto todo. Esse é o jeito que eu faço. É comum no começo a gente ter um pouco de insegurança, viu? Em relação aos cordões, a quantidade de cordões, etc. Mas é assim, né? Se a gente não arriscar, a gente não vai conseguir, né? E aí a gente só aprende com a prática mesmo. É a prática que vai trazer o cálculo correto, né? Dos cordões, principalmente quando você está falando dos seus nós, da sua prática, do seu planejamento, aí realmente vai funcionar melhor. Quando o galho que a gente fez o painel é cheio de curvas, como embala isso? Normalmente, quando ele é cheio de curva, eu dobro o painel, aí eu não enrolo, eu dobro. Então, por exemplo, ó, tem aqui, né? Ao invés de eu enrolar assim, eu vou dobrando ele. E quando tem um trabalho muito grande também do nó, por exemplo, digamos que aqui fosse um nó muito fechado, eu vou dobrando assim, ó. Dá pra ver? Aí eu dobro a quantidade. Aí eu não enrolo, não. Eu vou dobrando e funciona do mesmo jeito, tá? E aí, claro, vale falar que quando é galho, essas coisas, que a gente tem que pôr uma proteção a mais no galho. Eu ponho uma proteção a mais nas laterais do galho, porque pode vir a rasgar o papel ou a caixa que você embrulhasse, principalmente se você for enviar por correio ou por uma transportadora, alguma coisa assim. Então, eu sempre fortaleço também o próprio galho.
Enrolar com plástico bolha serve? Gente, aí é muito pessoal, tá? Servir serve, dá certo. Eu, particularmente, não uso plástico bolha porque não vai de encontro com o valor do meu negócio, né? Então eu uso o menos plástico possível, porque a parte da sustentabilidade dentro do meu negócio é muito importante para mim e para o meu negócio, né? E quando é importante para mim, eu sou a sobre nós sou eu, então eu acabo não usando, mas funciona, tá? Tem alunos, tem clientes que colocam o plástico bolha e funciona super bem. É que eu particularmente não uso, tá? Então, como que eu faço a proteção dos galhos? Eu coloco papel craft também, né? Eu coloco papel craft na beirada dos galhos e é assim que eu envio. Para suporte de plantas colorido, se eu uso barbante ou outro tipo de cordão. Uso muito fio de malha, uso muito cordão de poliéster e uso cordão de algodão. Uso os três assim que eu mais uso quando eu preciso fazer cordão colorido. Aí vai depender da escolha do cliente, né? Do que ele deseja, onde vai pôr, etc. Mas normalmente um desses três funcionaria super bem. Gente, acho que é isso, né? Obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Se tiverem mais dúvidas, pode colocar lá na caixinha que eu volto para responder. Um grande beijo no coração de vocês. Até mais tarde.